Chegando aqui para mais uma lição Betel, lição de número 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. É a lição Betel. A você que chegou aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que esteja tudo bem com você. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, acionar o sininho para você receber as novas notificações e largar o like aí. Deixa o seu joinha aí, ok? Compartilha, comenta, concorda, discorda, acrescenta, fica à vontade, porque esse canal é uma democracia dentro da teologia. Então pode opinar daí, vamos tirar as nossas dúvidas. Eu daqui com minhas dúvidas, você daí com a sua, nós vamos transmitir e receber conhecimento. Vamos lá, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Eu estou com um mapa aqui, como você está vendo. Esse mapa é o mapa do plano divino através dos séculos. Tem o livro, né, do plano divino através do século, de Laurence Olson. Isso aqui é para a gente acompanhar uma linha teológica dentro desse raciocínio. Não que ela seja uma verdade absoluta, mas é uma vertente, é um viés teológico. E é bom a gente mostrar isso aqui porque você vai saber que tem uma vertente diferente, ou se você conhece essa vertente, você vai também aprender que existe uma vertente diferente dessa vertente teológica aqui, tá bom? Vamos lá, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. O texto áureo diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30. A verdade aplicada diz: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Quais são os objetivos dessa lição? É bom a gente atentar para isso. Apresentar a participação do Espírito Santo na criação, falar do Espírito sempre agiu no Antigo Testamento, sempre esteve presente, sempre houve a ação dessa pessoa maravilhosa, e expor a presença do Espírito no ministério do nosso Senhor Jesus. O texto de referência está em Gênesis 1 e 2, Êxodo 31 e 3, Ezequiel 2, 2 e Mateus 4, 1. Tá bom? Nós não vamos ler porque nós estamos fazendo uma síntese. Vamos lá, a introdução diz que o Espírito Santo, antes do evento do dia do Pentecostes, já estava presente na criação e na capacitação de juízes, reis, profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o, dirigindo-o e ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição. É o mesmo Espírito que está conosco, que deve dirigir a nossa vida, que deve ungir a nossa vida, que deve dar-nos a orientação, o entendimento da palavra, iluminar a nossa mente. É esse Espírito pelo qual nós estamos aqui, nesse momento da sua dependência, para que possamos transmitir para o meu amigo um conhecimento a nível teológico e espiritual. Do mesmo modo, você quando estiver ensinando, deve sempre pedir essa orientação, essa iluminação, essa capacitação desse doce Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo na criação. Precisamos ter em mente que a ação do Espírito Santo na terra ocorre muito antes do dia de Atos 2, que é o que nós chamamos de Pentecoste, baseado na festa. Já foi nossa aula anterior. Então, desse modo, nós vamos vendo o Espírito Santo sendo evidenciado juntamente com o Pai, com o Filho, ali quando ele está criando a terra, está ali toda a divindade nessa ação. A ação do Espírito Santo na criação.
E aqui nós temos um ponto importantíssimo. Olha só, essa teoria de Laurencio, muito pregada por Laurencio, diz que Deus havia criado a Terra, nessa Terra havia ali o Éden vegetal, havia um Éden mineral, e quando Satanás ele é expulso do céu, entra o espaço entre o versículo 1 e o versículo 2. O que diz o versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra era sem forma e vazia. Aí eles interpretam que esse era pode ser traduzido como tornou-se sem forma e vazia. Então, a terra no seu estado original, após a queda, a terra no seu estado caótico. A terra no seu estado caótico. E aí vem a recriação dessa terra. Essa teoria tem até uma lógica. É até compreensível, mas não deixa de ser uma teoria. Tem um texto aqui de Isaías, capítulo 45, verso 18, que diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor. Baseado nesse texto, ele afirma: Deus criou a terra para ser habitada, não para ser um caos. Seria sem lógica Deus, o ser perfeito, criar uma terra sem forma. Então, é nesse argumento que chegaram-se a essa conclusão. Tem a sua lógica, é uma interpretação por inferência, então é uma conclusão lógica que fizeram do texto, mas não é uma verdade absoluta. Por exemplo, a outra teoria vai dizer que sem forma e vazia nós temos duas palavras hebraicas, que é a tohu, que é sem forma, e a bohu, que é vazia. Tohu significa que a terra ainda não alcançara forma. Tohu significa que a terra ainda não havia alcançado forma. Bohu significa que não havia nada na terra. Ela não tinha conteúdo. Então, bohu significa que não havia ainda nada na terra. Ela não tinha conteúdo. Estas duas palavras, na verdade, é um jogo de palavra hebraica que tem um som muito semelhante. Tohu e bohu. Sem forma, tohu, e bohu, vazia, dentro dessa explicação. Então, dentro desse conceito, eles não acreditam, essa outra linha de interpretação não acredita nessa lógica de que a terra veio a ser. Eles acreditam que Deus estava num processo criativo da terra. Então, são duas linhas que têm os seus argumentos e a sua sustentabilidade. Então eu vou deixar aqui já para abrir um leque para você estar estudando esse assunto mais a fundo. Tá bom? Vamos lá. Aí nós temos aí o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo. Essa expressão se movia vem do hebraico merarepet. Se movia sobre a face do abismo, né, que é a inundação de água. Esse se movia, ele tem o sentido de uma águia que voa sobre o seu ninho, ou uma galinha que choca seus ovos. Ele traz uma conotação de que o Espírito está trabalhando para dar forma a essa terra que está tohu e bohu. O Espírito está ali agindo para começar a dar forma, como a galinha que aquece os seus ovos
para que eles possam trazer luz aos seus pintinhos. Semelhante a esse contexto são essa palavra hebraica merah-repet, que significa fazer movimento trêmulo ou esvoaçante, fazer movimento trêmulo ou esvoaçante, como o de uma águia flutuando sobre o seu ninho, flutuando sobre os seus filhotes, dando assistência, dando ensinamento para que eles possam não só sair do ovo, como começar a trazer treinamento para que eles pudessem também viver a sua vida de maneira livre. Esse é o sentido. Então nós temos essas duas interpretações. Se você tiver esse mapa, dá uma analisadinha nele, dá uma olhadinha nele, mas estuda outra teoria. Você vai encontrar até outras teorias, mas essas duas eu acho que já dá para a gente chegar a um denominador comum para a nossa compreensão. Isso é textos que a gente precisa examinar com profundidade. Então vamos lá, 1:3 diz: o Espírito e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento, não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, diferentemente do que ocorre no Novo Testamento. Muito embora ele já permanecesse presente e operacional em toda a história bíblica. Para ser mais preciso, desde a criação, a certeza dessa atuação do Espírito no Antigo Testamento também é atestada ao lermos o livro de Salmos 104, verso 30. Então é importante a gente já saber que o autor da carta aos Hebreus chama o Espírito Santo, em Hebreus 9,14, de Espírito Eterno, que está desde a criação, atuando desde o início da Bíblia, no início da história, tanto quanto no final dela. Então ele é o Espírito Eterno, Hebreus 9,14. Tem dúvida? Deixa o seu comentário aí. Tem acréscimo? Deixa o seu comentário aí também, ok? Vamos aqui para o tópico de número 2. O tópico 2 diz assim: o Espírito é o Espírito quem capacita o homem. É o Espírito que capacita o homem. Então, a capacidade do homem para fazer a obra de Deus é fruto da bondade, é fruto da misericórdia do Senhor. Enquanto nós dependermos dessa bondade, dessa misericórdia, enquanto nós dependermos do Espírito Santo e mostrarmos com as nossas vidas que nós dependemos dele para fazer a obra do Senhor, nós vamos caminhar bem. Na medida que nós acharmos que a nossa capacidade é nossa, que a nossa habilidade é nossa e que funciona por causa de nós, nós iremos descer morro abaixo. Bom, vamos lá, tópico 2 diz assim, subtópico 1, a ação do Espírito na vida dos artesãos. Quem são eles? Bezalel e Aholiabe. Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. Que Êxodo 31, do 2 a 11, vai falar que o Espírito do Senhor encheu esses homens de sabedoria, de entendimento, para que eles trabalhassem nos adornos com o ouro, para que eles fossem ouríveis, trabalhassem com ouro, com prata, nos utensílios do tabernáculo. Quem capacitou esses homens para trabalhar com tanta qualidade na obra do Senhor
fora o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é ele que vai nos dar a habilidade, é ele que vai ensinar o manejo da obra de Deus nas nossas mãos. Então o Espírito é quem nos prepara, é quem nos habilita para o exercício da obra que nós fomos chamados. É claro, eu estou falando de obra de igreja, eu estou falando de obra de Deus, eu não estou falando de obra de igreja. Tem pessoas que fazem bem a obra da igreja, mas não fazem a obra de Deus. A obra da igreja é uma coisa. Sempre eu tento diferenciar obra de Deus e obra da igreja. Cuidado para você não se envolver demais com a obra da igreja. Não que você não tenha que se envolver, mas cuidado para não se envolver demais com a obra da igreja e abandonar a obra de Deus e o Deus da obra. Porque antes da gente se envolver com a obra de Deus, a gente precisa se envolver com o Deus da obra. Então, a capacitação veio através da unção, veio através da possessão do Espírito Santo sobre Bezalel e Aholiabe. E aí eles trabalharam com excelência, com prata e com ouro, fazendo ali os utensílios, os adornos para o tabernáculo do Senhor. O 2:2 diz a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Na vida dos profetas também era a capacitação do Espírito Santo que vinha sobre eles e que faziam eles exercerem com excelência esse chamado profético. Era um chamado de sofrimento, era um chamado de lágrimas, era um chamado de dor, era um chamado de oposição, era um chamado de perseguição. Não é como hoje. Hoje, entre aspas, porque o genuíno profeta, ainda hoje, sofre muitos desses contextos. Das lágrimas, da renúncia, de muitas das vezes se isolar numa ilha. Então, esses conceitos de profeta, eles até hoje estão em evidência. Claro, existe o profeta do palco, mas existe o profeta legítimo, aquele que Deus chamou de verdade, com compromisso com Deus, com compromisso com a mensagem de Deus, com Deus da mensagem. Esse profeta, ele será amado por muitos e também odiado por muitos. Ele será aplaudido e será vaiado. Ele será elogiado e será criticado. Mas o que determina o sucesso desse profeta é justamente a capacitação, a unção, a autoridade de Deus sobre a vida dele. E o 2:3 diz que a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. Os reis de Israel também deveriam, quando começou ali com Saul, o Espírito Santo tomou conta de Saul e transformou Saul em um novo homem. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10. Transformou Saul num novo homem, o Espírito do Senhor, para que ele pudesse governar o povo. Depois ele trocou os pés pelas mãos, não permitiu que o Espírito Santo dirigisse seus passos. Olha o que diz Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Diz assim, vamos lá. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Na RC diz, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminhar, e nem do homem que caminha dirigir seus passos. Nesse contexto, se Saul tivesse dado ouvidos ao profeta Samuel, que era a boca de Deus, que seria o seu conselheiro,
o seu orientador espiritual, se ele tivesse dado valor à sua vida espiritual, ele teria sido um rei de muito sucesso. Mas ele abriu mão, o ego por possuir o cargo de rei entrou no seu coração e ele passou a se sentir como Deus. Isso acontece com a gente também. Se você não tiver cuidado, dependendo da posição, da maneira como o Espírito te usa, como Deus te usa, você começa a se sentir também um pouco superior, um pouco melhor, nariz em pé. E aí, Provérbios 16, 18, o Senhor, ele abate o soberbo. Com toda soberba, ela vai desembocar em abatimento. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito procede a queda. Então, sempre sandálias da humildade. O 3.3 diz: o Espírito Santo nos evangelhos. O tempo anterior à descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual. É porque quando Jesus chega, João está preparando um caminho. Porque ninguém queria obedecer. Os fariseus, os sacerdotes, que também faziam parte do partido dos fariseus, que deveriam trazer Deus aos homens e levar homens a Deus, eles estavam pensando nos seus próprios interesses. Eles estavam se completando com uma desgraça alheia. Era primeiro eles, segundo eles e terceiro eles. De Deus não tinham nada, mas tinham uma aparência de santidade que Jesus chama eles de sepulcro caiado. O que é isso? Você olha um sepulcro, ele está pintadinho, está bonitinho, só que por dentro cheira mal. É isso que Jesus... Vocês são sepulcros, estão bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheirando mal. É isso o ensinamento de Jesus. Então quem tinha que fazer o papel de educar os homens no caminho espiritual estavam perdidos. João vem pregando o arrependimento, tentando trazê-los de volta para Deus. E o que eles fizeram com João? Tira João de cena. Cancela o CPF de João. E vamos seguir o nosso caminho, porque Deus é conosco. Bom, a gente falar que Deus é com a gente não é parâmetro de qualidade, não é selo de qualidade que Deus é com a gente, não. São as nossas obras, os nossos frutos que vão demonstrar se Deus é ou não com a nossa pessoa. O 3, subtópico 1, diz: Israel antes da efusão do Espírito. Na Bíblia vemos que Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual. É triste observar que ele se deparou com a resistência dos líderes religiosos que faziam de Jerusalém um ambiente marcado por desordens e agitações em níveis religiosos e políticos. Eles fizeram da religião judaica uma baderna para o seu próprio interesse, semelhante aos que os filhos de Eli faziam, desprezando as coisas de Deus, desprezando o chamado, mas enchendo a sua barriga com os sacrifícios que eram oferecidos, com a oferenda do povo que levava para sacrificar ao Senhor. Eles não queriam saber nem de Deus e nem do povo. E esse estado, quando Jesus chega, é parecido, é parecidíssimo. Quando a gente pega Malaquias, por exemplo, Deus está usando o profeta falando: vocês estão trazendo
ofertas mancas, ovelhas cegas. Vocês não estão levando a sério a mim. E isso pode acontecer com todos nós, e quando Jesus chega, o cenário é esse aí, o cenário de desvalor às coisas espirituais. Semelhante ao que a gente vai vendo, que nós vamos vendo hoje, né? Um desvalor às coisas espirituais fora de série. O 3.2, o Espírito Santo estava sobre Cristo. Após Cristo, Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, após ser batizado, foi ungido pelo Espírito Santo, levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele caminha, ele começa, ele trilha o seu ministério a partir dos 30 anos, guiado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus cultuava, Jesus orava, Jesus se isolava para orar, porque é a manutenção da sua vida espiritual, é o reabastecimento da sua vida cristã, é a nutrição quando você ora, quando você lê a palavra, quando você se isola, quando você frequenta um culto de oração, um culto de estudo. Você vai nutrindo a sua alma e a sua mente. Porque bombardeado por tantas coisas nós somos o dia todo, principalmente hoje com o poder da mídia. Então valorizar a vida espiritual é algo que nós temos que fazer. Ninguém vai fazer por você. Você pode pedir uma oração aqui, pode pedir uma oração ali, mas o valor da sua vida espiritual é você que dá. É você que valoriza, é você que mantém a sua comunhão com Deus. Alguém que ora por você, ele está mantendo a sua comunhão em dia, porque ele está exercendo a oração. Deus pode te abençoar, mas isso não vai te trazer comunhão com Ele, porque comunhão é quando você, quando eu, quando nós oramos e fazemos o nosso exercício espiritual. E, para a gente fechar aqui o 3.3, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja, que em Atos capítulo 2 ele desce como uma dinamite, como uma bomba, e invade aquele cenáculo e enche aqueles homens de poder. E no primeiro sermão, movido pelo Espírito Santo, quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho. É a eficácia da obra do Senhor está na direção, na orientação, na busca do Espírito Santo. Que Deus nos desperte a nossa escola bíblica, desperta a nós, professores, superintendentes, pastores, para que possamos buscar a sua presença constantemente. Olha, foi um prazer poder estar aqui com você nesse resumão, nessa pré-aula, e que o Espírito Santo possa te usar poderosamente, é o meu desejo e a minha oração. Fica com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima aula EBD Betel. Fica com Deus.